Salve pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pode Perguntar. E uma coisa muito interessante, quando a gente tem um podcast, a gente sempre fala com pessoas diversas da sociedade. Então a gente quer falar com políticos, queremos falar com atletas, com artistas e também com pessoas religiosas. E eu estou iniciando essa etapa do nosso podcast com uma pessoa muito religiosa, mas não sei se ele se considera religioso. É uma pessoa que leva a palavra de Deus, uma pessoa que eu vou perguntar tudo, hein? Eu sei que vocês querem saber um monte de coisa dele, eu vou perguntar tudo, vocês sabem que eu sou porreta. É um cara que eu tenho uma admiração fantástica. Eu já trabalhei aqui na casa dele pela prefeitura um tempo atrás, depois eu explico essa história. E é uma grande honra tê-lo aqui no podcast, porque é uma satisfação quando a gente tem pessoas de alto nível, com altos papos, com altas conversas. E esse podcast é especial porque esse ano teve um caso muito triste, 2 casos em Votuporanga, de pessoas que se mataram, jogaram pontilhão. E eu sempre falo isso, gente, a questão é só conversar. Eu respeito a depressão, eu respeito a tristeza, mas se a pessoa não tivesse conversado, sentasse aqui no meio da gente, conversasse 5, 10 minutos, não tinha feito uma besteira dessa. Às vezes é a pessoa que perde a esperança na humanidade, não encontra a solução do problema. E você que está assistindo esse podcast, tenho certeza que vai sair mais sábio, mais fortalecido e mais esperançoso, porque eu estou diante aqui do Divaldinho. Que felicidade. E é interessante isso, porque normalmente o pessoal fala assim, seja bem-vindo, né? Eu que estou sendo recepcionado, que eu estou aqui, né? O Lars ali na casa dele. Tudo bem, Divaldinho? Tudo ótimo, um prazer enorme, um programa dinâmico. Já percebi que o público seu vai adorar, porque você realmente é o comunicador. Obrigado. Bom, vamos lá. É uma responsabilidade entrevistar peixe grande. Então a gente vai meio devagar aqui, porque eu não quero deixar escapar nada. Primeiro, vamos lá. Você nasceu em qual cidade? Fernandópolis, a 13 de março de 1955. De março também, peixes, igual eu. Nós somos sentimentais, românticos, sonhadores. Isso. Homens devedores. Vamos lá. Você veio para Votuporanga quando? Eu fui para a cidade de Estrela do Oeste com 1 ano de idade. Então... Fiquei até 5 anos e meio e vim para Votuporanga com 5 anos e meio. Certo. E moro aqui até hoje. Muito bem. Você tem seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe casaram em Fernandópolis. Certo. A sua mãe era dona de casa? Era dona de casa, dona seu Julieta. Pai? Meu pai trabalhava no posto de saúde como fiscal sanitário. Você tem mais irmãos? Tenho mais 2, o Ricardo e o Roberto, ambos casados, com sobrinhos e sobrinhas maravilhosas. É uma festa. Certo, muito bem. São 2 homens maravilhosos. Então você passou sua infância e juventude aqui em Votu? Em Votuporanga. Foi uma infância feliz? Sempre a infância é feliz, porque você está com os pais, né? Embora seja difícil, complicada, e aquele tempo minha mãe descia o cacete em nós quanto podia, e era praxe, era norma, mas aí que tornou a vida melhor. Hoje, você acha que é necessário mesmo? Porque a gente vê uma molecada sem educação que você fala, gente... Não, é a falta de educação, porque não são educados pelos pais. Não precisa bater? Não precisa bater. Tem que dar corrigendas, tem que ter autoritário. Mas o pai e a mãe não tem, e aí a avó ajuda a criar, a avó estraga. Com todo respeito aos avós, eu tenho o maior respeito pelos avós, porque eles também têm culpa no cartório. Por que tem culpa? Porque, por exemplo, minha mãe desceu a lenha em nós, fio de ferro, lasca de bambu, e batia até sangrar o couro. E botava salmoura. Agora, quando vem os netos, não bata na minha neta. Ora, não tem cabimento. É a consciência culpada de ter batido. Mas a época era difícil. Minha mãe nunca teve um auxiliar. Minha mãe teve 3 filhos, 11 meses um do outro. Nossa. Foram heróis, meu pai e minha mãe. Verdade. Agora, deram tudo que podia. Não deram mais porque não sabiam. Na época, você frequentava a igreja católica, que era mais tradicional? Como que era? Meus pais nunca foram a lugar nenhum. E eu ia à igreja quando pequeno. Católica? Católica. Ia. Conheceu os padres da época? Conheci todos. Quase todos, né, da época. Entendi. Mas eu ia, mas eu não tinha muita idade. Depois eu comecei a ir com um tio, Aguinaldo de Oliveira. Eu fui ao Centro Emmanuel pela vez primeira. Mas desde o nascimento até 17, eu vivia abaixo de benzedeiras, a quem eu devo hoje a estabilidade. Ah, é? Mas... Minha mãe não dormia, coitada, comigo, eu dava muito trabalho.
Eu dei muito trabalho. Você era arteiro? Não, chorava a noite inteira. Se incomodava com a noite? Não, ela tinha problemas de ordem espiritual. E era depressivo, era melancólico, metitabundo, nauseabundo, era tudo. Mas, por exemplo, se fosse hoje, você era diagnosticado com alguma... Como psiquiatria, doença de psiquiatria. Me falaram, por isso que eu falo que esse podcast... Eu falo de tudo, o pessoal gosta porque fala lendo a cara de pau mesmo. Não, mas ele é óbvio que ele responde, então eu gosto dos programas assim. Me falaram assim, olha, o Divaldinho falou que em outra encarnação ele era louco. Que você fez não sei, hipnose? Não fiz hipnose, não fiz nada. Esse é o povo que gosta de falar. Então é papo, isso é conversa? É papo. Ah, tá. Mas papo. Nessa aqui você já... Porque, por exemplo, eu durmo muito pouco, eu fui louco na outra encarnação. Ah, tá. Não, você falou isso então. Mas é brincadeira, a piada. Não, tudo não, porque às vezes a pessoa, né? Não. É bem interessante de comentar isso. É a forma de o dizer, né? Entendi. Porque eu posso ter sido louco casado com uma mulher tirana. Né? Pode ser. Pode ser isso. Mas todas as mulheres são meio tiranas. Não são maravilhosas. São doces como mel. Por isso que você casou, Divaldo? Não, sou solteirão, encalhado. Sou encalhado. Mas você não achou o seu doce como mel, Abelinha? Não, eu namorei 3 jovens muito bonitas. Quase casei-me na primeira vez. Quantos anos? Tinha 18 aninhos. Mas eu teria embarcado na ilusão do romantismo, mas certo. Não. E a segunda namorada? Não, a segunda foi professora, a outra também, já era bem mais velha do que eu, mas eu tinha que optar ou uma vida religiosa, porque não impede, só que eu não poderia estar aqui como eu estou. Eu também vejo isso aí. Eu teria que ganhar dinheiro, para quem tem família, tem dever para com a família. Eu sou caminhoneiro, vou viver fora 3 meses. Pensa antes de casar. E a mulher que arrumar um caminhoneiro, não sou contra o caminhoneiro. Claro. Ela tem que pensar, porque depois ela fica chorando que não tem marido. Chora de barriga cheia. Sabia que ele era caminhoneiro, que ia ausentar-se 2 meses, que ela teria que assumir os filhos. Sim. Ponto final. Ninguém entra no barco sem saber. Certo. Mas mesmo não sendo casado, aí vem perguntinha, porque mesmo hoje você não sendo casado, e falando que as mulheres são doces. São maravilhosas. Quem está assistindo esse podcast, você recomenda o casamento? Lógico. Dizem os espíritos, quereis evoluir mais rápido, casai. Mas tem gente que quer evoluir muito, que larga, depois casa de novo. Mas aí é fogo debaixo da roupa. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Porque o matrimônio é a maior oportunidade de um indivíduo crescer. Mas o homem tem que ceder, a mulher tem que ceder, tem que haver diálogo, coisa que não há hoje. Qualquer briguinha, vou para casa da mamãe. E vai. E a mamãe está errada em recepcionar, então. E a mamãe recebe um garotão descasado, com 2 gatos, um cachorro e um periquito. E quem cuida de tudo isso é a mãe, é um erro. Sempre assim. Mas as mães, às vezes, querem ser mais do que Deus. É verdade. Mas vamos lá, então. Já boas revelações aqui do nosso convidado, que eu nunca tinha visto ele falar essas coisas. Mas vamos voltar aqui. A sua infância foi muito feliz, foi tranquila, apesar desses problemas que tinha. Com altos e baixos. Isso, como todo mundo. Todo mundo. E as benzedeiras que faziam as bênçãos que você... Mamãe me levava na benzedeira, eu chamava Dona Maria Baiana, que eu devo a Dona Maria Baiana muito. Era uma senhora da Avenida Francisco Vilar Horta, na Baixada. E ela benzia, fazia uns trabalhos comigo e eu dormia, mas no dia seguinte o problema voltava. Quer dizer, amenizava, mas não resolvia. Amenizava, eu parava, dormia, dava um repouso à minha mãe, dava um repouso ao meu pai. Tinha asma brônquica, terrível. Quando eu morava em Estrela do Oeste, acordava sendo jogado para cima e para baixo. Para voltar, eu perdi o fôlego. Olha. Quase fui a óbito, né? Meu Deus. E a sua formação... Eu sou cozinheiro profissional, gosto de cozinhar. Gente! Adoro cozinhar. E trabalhei no Banco do Estado de São Paulo. Mas eu não tenho faculdade, não tenho estudo. Nenhum ginasial. Isso, na época já era quase uma faculdade, porque muita gente já ia bem com bons empregos. Faculdade é dar um título a você, né? Isso. O que está me dando título é a engenhoca da vida. Você fica esmagado na engenhoca, você aprende. Tá certo. Quando quero ganhar dinheiro... Tenho bondosos amigos que me chamam e eu vou cozinhar na casa, eles dizem o que querem comer. Não, calma lá. Não, agora eu vou virar empresário. Calma lá, para aí. Quer dizer, então, que se eu vim aqui no Lar Celina
e falar assim, não, eu queria que o Divaldinho fosse na minha casa cozinhar um lagarto, a boi madeira. Eu vou. Rapaz! Lógico que eu tenho que ter espaço aqui das minhas obrigações religiosas, que eu não abro mão. Essa eu não sabia. Não, mas tá convidadinho. Ó, eu vou contar uma coisa. Nós estamos com um novo quadro, o nosso podcast chama Pode Perguntar. E temos com um quadro chamado Pode Cozinhar. Ah, eu adoro. A gente vai cozinhar em alguns lugares. Juro. Você vai ser um dos primeiros convidados. Tranquilo. Qual que é a sua especialidade? Qualquer uma que você pedir. Não. Sempre tem uma coisa que o cara vai fazer, meu trunfo. Não tem trunfo nenhum. Não. Eu gosto de cozinhar, eu não sou artista na cozinha. Então, mas isso é importante. Eu não vou decorar a comida, eu vou fazer uma comida para você ter prazer na boca. Isso, porque cozinhar é um gesto de amor. Agora, eu não sei ficar decorando, colocando um raminho, criando impressionismo, eu não sei. Eu sei só cozinhar. Tá, então a gente tá... Agora, se alguém quiser, porque eu gosto da comida quente, tem gente que gosta do prato bonito e não come nada, só frufru. Qual é o seu prato favorito? Vamos ver. Favorito? Aquele quemedão. Tá bom. Eu sei já um pouco da sua história, então eu vou permitir aqui ao público. Quando você estava no banco, você recebeu um chamado para abrir, para ter um lar, ou não? Como é que foi isso? Me explica. Não recebi chamado nenhum. Não, então explica como é que foi. Você estava no banco, você tinha uma boa profissão e ganhava um bom salário. Isso, era um excelente funcionário. Entrava às 3 da manhã e saía às 9. Nossa Não tinha o tempo livre. Tá. E agora, não tive chamado nenhum. Agora, o que me fez montar a obra, criar o Grupo Espírita Maria de Nazaré, foi que eu, Divaldinho, desde os 17, ia à favela, Sapolândia, Matarazzo, eu ia à favela. E lá atendia os doentes. Frequentava o Centro Bezerra de Menezes, Emanuel, Humberto de Campos, Caminho de Damasco. Eu, como solteiro, ia em todo lugar. Você ia nos centros espíritas e atendia o pessoal na favela. Isso. Da favela, o prefeito João Antônio Nussi, trouxe o pessoal de uma das favelas, que era Sapolândia, para um bairro aqui chamado Propovo, descendo aqui. E fez 60 casas. E colocou eles todos lá dentro. Certo. Eles não sabiam usar o vaso sanitário, não sabiam nada. Tinham fome, ia lá no banco, tio Divaldinho, estamos com fome. Meu Deus. E o que fez isso? O gerente meu ficou com raiva. Ficou bravo, porque era muita pobreza no centro. Porque eles queriam remédio, eu aviava a receita e fazia um remédio e comprava na farmácia. Quer dizer que estava atrapalhando o seu trabalho, então. Estava atrapalhando. E aí, Os clientes não entendiam aquilo. E ele me chamava atenção. Bom, resultado. Fui transferido para São Paulo, a pedido dele. Nossa Senhora. Vai embora, vai, tá? Me mandou para São Paulo. E aí você não foi? Ou você vai ou sai do banco. Eu saí do banco. Contra a vontade de muitos amigos que não queriam, achavam que eu era louco, que eu ia largar um serviço muito bom, e aquela época, a Cabesp era médico, e tinha médico com todo o processo. Bom, e eu larguei. E aí você começou a obra? Aí eu fui na casa do senhor Antônio Comar, dona Natividade Raia Comar, pai do Aime, um famoso jogador votuporanguense. Sim. Bom, resultado, pedi um terreno para ele e a dona Natividade, viemos aqui no bairro, e ele comprou 2 terrenos. Olha. 2 terrenos. E deu os terrenos, já passamos no nome da instituição que eu havia criado. Julho de 82, 24 de agosto de 82, inauguramos. E não tinha isso aqui, tinha do lado aqui uma casinha, onde morava um casal com uma criancinha. E aqui era mato. Não tinha energia elétrica. Aí no dia 24 inauguramos. E como o profeta não costuma ter honra em sua própria casa, o que a sua família achou disso? Minha família fez de tudo, achando que eu estava doente, que eu era louco. Quando eu saí do banco, disse que eu ia deixá-los loucos. Aquela coisa toda. E você firme na convicção? Não, eu sabia o que queria. Eu falei, você escolheu o marido que você quis, mãe. E o pai escolheu a mulher que quis. Sua vida já está em ordem. Eu ajudei até agora. Agora, acabou. Você não sente que é um chamado para fazer a obra? Não é um chamado. É consciência de que na sociedade que nós vivemos, ninguém pode morrer de fome. Ninguém deve passar frio. Se passar frio ou morrer de fome, você responde, eu respondo e a garota responde. Quando chegar lá no céu, eu vou ver cá. Não é nada do céu, responde na lei de Deus. A lei de Deus ela é imutável, é impecável. O que você fizer, você vai
Fora da caridade não há salvação. Isso. Mas não é a caridade só de dar esmolas. É a caridade de suportar aqueles que conosco convivem. De se entregar amar para a o mulher, próximo. mulher, respeitar o marido, a família, observar o crescimento dos filhos, dizer não aos filhos, que muitos pais não dizem, acreditando que querem conquistá-los, não conquista, porque Deus, que nos ama, diz não e acabou. Ah, eu quero, não tem. Ponto final. Tá. Como você nos considera uma pessoa religiosa, digamos assim? Eu vivo na religião aqui, que é o Centro Espírita, tá. né? Por exemplo, quem está assistindo, óbvio que eu estou aqui, eu sou fã dele, jamais, né? Eu sou muito honesto, quem me conhece sabe disso. E, por exemplo, a gente teve um caso recente, eu não sei, do João de Deus, que o pessoal falava que ele era espírita. Não, e aí depois que deu... João de Deus é católico. Dona Delarzil é católica. Todos que fazem o trabalho se dizem católicos, porque não querem dizer-se espíritas, para não criar uma celeuma. Mas todos são católicos. Tá, então vamos colocar o caso do João de Deus um pouco, que eu acho que é uma coisa interessante. Na cidade lá de Abadiânia, a cidade toda se movimentava através dele. As pessoas iam até ele buscando milagres, buscando palavras, buscando conforto. Durante muito e muito tempo. Muitos anos. Por trás daquilo, tinha pessoas achando esquisito, porque havia relatos de estupro, havia relatos de abuso, relatos de até que pessoas que eram atendidas por cirurgias espirituais irem para o hospital cegos ou com algum trauma, alguma coisa assim. Então, assim, claro que a gente vê a árvore pelas obras. E as suas obras são perfeitamente visíveis aqui, a sua dedicação, a sua vida toda. Como é que a gente faria, por exemplo, para não ser enganado por um João de Deus? Porque ele, na realidade, ele enganou muita gente, deixando pequenos vestígios, que no caso aí o Pedro Bial, com a reportagem do programa dele, acabou descobrindo, depois virou documentário, depois virou um crime horrendo, porque até filha ele estuprava, assim, mas ele durante muito tempo conseguiu manter a máscara. E para o povo que busca o alimento, busca a fé, às vezes é difícil saber discernir entre um profeta falso e um verdadeiro, porque, por exemplo, de novo, o João de Deus ele enganou muita gente durante muito tempo. Qual que é o conselho que você dá pra gente quando a gente vê uma pessoa que se diz fazendo a obra de Deus? Você tem que ter desconfiança, você tem que ter fé, você tem que... Como é que é isso? Em primeiro lugar, João de Deus não enganou ninguém. Ninguém. As pessoas é que se enganaram e não foram autênticas em dizer, não vou tirar a roupa. Por que o senhor quer que eu tire a roupa? Problema de ordem espiritual, as pessoas são coniventes. Mas você está culpando a vítima também? A vítima tem uma parcela? Não estou culpando ninguém. João de Deus não induziu. As pessoas que lá foram porque quiseram ir, sim, quem vai na Adelarzil e paga 100, 200 ou 500, é porque quer pagar e quer ouvir as coisas, porque está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, está no Novo Testamento, dar de graça o que de graça recebe. Paga quem quer pagar. Fazer um trabalho, desmanchar um trabalho, é porque a pessoa não quer fazer esforços, ela quer tudo de mão beijada, e Jesus não dá de mão beijada, diz para nós, ajuda-te que o céu te ajudará. A pessoa não quer nada, quer que o maná caia do céu. E se eu tiver um problema, como eu tive câncer de próstata, eu não fui em lugar nenhum. Tratei aqui na nossa casa com passes e fui no médico, que é um médico que estudou para me operar. As pessoas são incautas, não querem nada. Elas querem viver uma ilusão atrás de uma cura para uma dor de cabeça, uma enxaqueca, quando deveriam modificar o seu mau humor, quando deveriam comer menos para não ter o fígado gordo, quando deveriam fazer um cuidado na alimentação, não fazem, comem açúcar exageradamente e depois sofrem da cegueira ou de um problema de diabetes terrível. Ora, cada um é responsável. As mães invigilantes dão para as crianças Coca-Cola, Cotuba, Guaraná, enfia batata palha que não presta para nada, comprada e mal feita, e dão para as crianças. Depois as meninas têm celulite, e aí choram. Os meninos têm obesidade, choram. Ora... Eu adoro ele, que ele é muito sincero e ele fala na cara, eu acho isso fantástico. Mas assim,
Então, você acredita... O Brasil também é um país difícil, né? É complicado. Porque... Aí você vê, dá licença, claro, cortando você. O político tira dos outros, o povo fica quieto e vota de novo. Exato. O médico charlatão faz mal feito. É para colocar uma lente no olho direito, ele põe no esquerdo. Não estou criticando o médico, mas tem médicos assim. Você não viu um monte que estão fazendo aí? Sim, operando a perna errada. Tudo. É um problema do mundo. E as pessoas são assim, em qualquer área. E se os religiosos estão trapaceando, é porque as pessoas vão atrás. Se o outro abre uma igreja e pede dinheiro em nome de Deus, Deus não quer saber de dinheiro. Diz, sede bons e caridosos, eis a chave do céu. Você sabe que... Aí você fala um negócio bacana que eu também quero entrar nessa briga, nessa polêmica. Que é o seguinte... A impressão que dá, eu sempre falo isso, que Jesus ele tem uma palavra maravilhosa, que ele veio há 2000 anos atrás, e até hoje a gente não decifrou todo o poder da palavra, que é uma palavra muito forte. E eu vejo o seguinte, as pessoas hoje em dia ainda continuam cometendo os mesmos pecados que antigamente, a Bíblia fala muito de não julgar, por exemplo, Jesus não fez nunca julgamento de ninguém. Ele poderia tê-lo feito, mas ele não fez, justamente ensinando que não era para fazer. E as pessoas continuam insistindo em julgar o irmão e ficar dando palpite na vida dos outros. Assim, para você, o Jesus, ele é simples ou ele é complexo, ou é o ser humano que transforma a palavra em complexa? Porque, de novo, a gente vê muitos líderes espirituais usando a palavra para ganhar dinheiro, para enriquecer. Na pandemia, eu fiquei estarrecido. Porque tem muitos telepastores pedindo dinheiro e eu acho que Deus até pode utilizá-los, porque Deus utiliza qualquer coisa, utiliza um cachorro para dar uma mensagem, para falar alguma coisa, para transmitir um sentimento de amor, utiliza uma ave, utiliza a natureza, ponto. Mas eu ouvi pastores falando assim, olha, se você não tem condições de pagar o dízimo no celular, peça para o seu neto, para alguém mais jovem, que eu preciso desse dinheiro para a igreja, sendo que as pessoas estavam perdendo o emprego naquele momento e passando fome. E a obrigação da igreja é falar, pessoal, parou. Nossa obrigação aqui é fazer marmitex, entregar para as pessoas, entregar uma palavra amiga, dar um jeito. Eu acho que a pandemia também, vamos colocar um pouco da... Primeiro vamos falar de Jesus. Jesus é simples ou é complexo porque a gente não entende o que ele diz, ou a dificuldade da humanidade em entender a palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo é um modelo e guia para todos nós seguirmos. Certo. O que, na verdade, nós fazemos é igual fez outrora o sacerdote, o levita. Passamos todos de largo diante do problema. Nós não estamos querendo aprender a ser gentis, educados, amáveis, toleráveis, probo em relação ao outro. Nós damos ao nosso filho muito. Não estou dizendo que não se dê o filho, mas se uma fita a menos no meu vestido ou na minha roupa vai servir para vestir alguém. O egoísmo é a maior chaga da sociedade humana. É que deixa a visão do homem obnubilada, manchada, e o homem não vê um palmo diante do nariz. Quer salvar o mundo lá fora, esquecendo que a família é a principal célula, a principal para ser cultivada, ajudada, e que nós devemos corroborar em cima disso. Mas Jesus é modelo e guia para todos nós. O que ocorre é que cada um analisa o seu ponto de vista conforme ele quer. Porque diz Emmanuel, o espírito orientador de Chico Xavier, que toda interpretação bíblica ela é de cunho pessoal, de evolução, de condição moral, de entendimentos, tudo isso. Cada um vende o seu peixe. Por isso que o Evangelho, Jesus falou em parábolas. Para quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, e olhos de ver, que veja. Certo. Uma outra coisa polêmica em Jesus, ele foi traído por Judas. Ele escolheu 12 apóstolos para auxiliá-lo à missão. Sim. Ele foi traído. Aí hoje... Antigamente, o pessoal fazia malhação de Judas. Hoje fazem ainda. Sim, mas assim, antigamente acho que era mais. Mas de qualquer forma, já tem uma vertente falando que Judas, ele teve um papel importantíssimo na palavra pregada, porque estava escrito que Jesus teria aquele fim. Então, qual que é a sua visão de Judas hoje? Ele é um traidor
Ou ele fez algo que já estava escrito e quando está escrito é mais forte que a pessoa, um espírito maligno dentro da pessoa e domina ela e faz? Qual que é a sua visão de Judas? Judas, ele não foi traidor, não foi. Ele equivocou-se. Como nós equivocamos em alguma coisa. Judas não traiu. Só que Judas não teve um momento na vida dele de ser religioso de fato. Ele tinha outro ideal, que era o de que tivesse um rei para acabar com a tirania dos outros, que mandavam e faziam estripulias. Jesus deu a ele a oportunidade, ele não quis. Quando ele está sentado à mesa, na ceia, Jesus olha para ele, Jesus sabe o que ele vai fazer e ainda olha bem nos olhos dele e pergunta: a que vens, meu amigo? Fê-lo pensar. Fê-lo pensar. E depois Jesus viu que ele não mexia uma palha, olha para ele e diz a ele: Judas, cumpra logo o teu dever. Porque Jesus sabia que ele ia fazer. Sim. Jesus não fez nada. Aquele momento poderia ser adiado? Lógico, não precisaria acontecer aquilo. Ele que não teve dignidade, mas ele não foi traidor, a intenção dele não era aquela. Tanto é que não era aquela que ele saiu dali e se matou. Muita gente fala sobre isso, que, claro, a Bíblia tem os trechos, por exemplo, de Judas que se matou de arrependimento. Não, ele ficou chateado, porque ele achou que Jesus fosse assim, fosse um rei que ia tomar o poder. Não, vem aqui o Senado inteiro. Não, Jesus ficou quietinho. Deixou cumprir o que ele determinou. Pronto. Uma outra coisa, a gente está tentando só expor, porque eu adoro isso aqui. Uma outra coisa que eu vejo que hoje, por exemplo, em Brasília, tem a bancada evangélica. Sei. E aí eu acredito que vocês que são homens de Deus... Não, todo mundo é. Tá, mas vocês que têm esse cargo, essa missão de fazer a obra, ou de passar um pouco mais de conhecimento para nós que somos as ovelhas, vocês têm uma missão muito nobre. Na minha concepção, é mais importante pregar o evangelho do que fazer política. Então, se eu fosse um pregador do evangelho, eu não faria política. Aí eu quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, porque as pessoas confundem as coisas. Às vezes tem uma bancada evangélica que, por exemplo, é contra o aborto. Tá bom. Aí a menina é estuprada e ela é obrigada a ficar 9 meses com a criança, porque tem uma lei que não permite o aborto, vamos colocar assim. Entendeu? Se bem que na lei não é assim, mas só para exemplificar. Sim. Às vezes a pessoa distorce toda a realidade em vista da sua visão religiosa. Sim, mas qual é a pergunta em relação à política? A pergunta é, o homem de Deus, o homem que Deus levanta para pregar o evangelho, deve participar da política ou deve ficar na obra de Deus? Todo político é homem de Deus, nós somos filhos dele, todos nós. Certo. Né? E a política, ela é maravilhosa quando exercemos a política na sua função real, certo. Não politiqueiros. Tá, mas o Divaldir nunca foi vereador. Nem partidários, não. Eu sou da opinião que é como diz um espírito no livro dos espíritos, dos médiuns. Ao cientista, a ciência. Ao político, a política. Ao religioso, a religião. Tratai-vos antes de tudo de vos tornardes melhores. Então eu, Divaldinho, jamais vou entrar em política. Jamais. Vai recepcionar as pessoas, os políticos, mas eu recepciono porque é uma casa pública, certo. Que não é meu. Se fosse meu, não entrava determinadas pessoas. Tem gente que você às vezes não gosta e entra aqui, você permite... Não é que eu não goste da pessoa. Você não aprova. Eu não aprovo o sentido político da pessoa, mas eu tenho que respeitar, porque é uma casa aberta ao público, não é minha residência. Ainda sobre Na minha política, residência entram as pessoas que eu gosto, chamo. Claro. Por exemplo, ainda sobre política, o voto é secreto? Não, não é secreto. Quem você votou na última eleição para presidente? Para o Bolsonaro. Bolsonaro? Lógico. Agora, é o meu voto, né? É o meu voto. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta, advogado do diabo, porque esse programa tá demais. O Bolsonaro, não sei se você viu, ele falou que, e isso tá no YouTube, depois se quiser eu te mostro que é verdade, ele falou mesmo. Não quero ver, tá. Eu não gosto de política. Tá, não, só mexo. Vamos lá. Ele falou
que se Jesus estivesse vivo, ele usaria um revólver. Sim, é a opinião dele. Tenho que respeitá-lo. Tudo bem, mas vem cá. Vamos lá. O Bolsonaro fala uma besteira dessa? Mas não é besteira, é a cabeça dele. Cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Mas Divaldo, desculpa. Eu te amo. Sim. Você sabe o tamanho da besteira que ele falou, mas porque é impossível o príncipe da paz usar um revólver. Então presta atenção. Mas tem religiosos que dizem que Jesus entrou no templo com um chicote na mão e derribou as mesas e botou todo mundo. Foi a única vez que ele ficou nervoso porque estavam fazendo na casa de pai comércio. Não ficou nervoso nada, ele não fez aquilo. Ele não faria. Tanto é que também... Mas a Bíblia está falando que... Não, a Bíblia foi escrita 10, 20, 30 vezes. Calma, então você está querendo me dizer que a Bíblia não é 100% confiável. Pega lá o Deuteronômio, os livros outros, antes de fazer aquele trabalho. Corta a mão do seu filho se ele roubar. Sim. Agora, quem de vocês, bíblico, católico, corta a mão do filho? Ninguém, porque já foi... Mas está lá. Mas é o Velho Testamento. Quando foi que Jesus mandou, ou está escrito que mandou limpar a casa dia de sábado com a vassoura? Nada. Então tem coisas que o homem cria ao bel prazer. Por isso que eu te disse no começo, a interpretação bíblica, ela é pessoal. Agora, o que diz fulano, beltrano, ciclano, é do interesse deles e eles é que vão arder no inferno ou no purgatório. Tá, mas agora eu vou ter que fazer a pergunta para você que você me obrigou. Sim. O seu Jesus usaria um revólver? Não, eu não tenho o meu Jesus. Jesus é único. O Jesus que você enxerga, que você querendo criar um Jesus para cada religião. Não tem. É único. Tá, o Jesus usaria um revólver? Na cabeça de quem acha, usa. Na minha cabeça, não. Tá bom. Na minha cabeça, não. Tá bom. Mas na cabeça do senhor Bolsonaro, ele acha. Na cabeça do outro, você pode... Jesus está pedindo uma igreja. Pronto. Tá Deus pede uma nova igreja. Rio Preto inteiro fez a basílica lá, falando que Deus pede. Ora, o problema é de cada um, é de foro íntimo. Eu não posso julgar. Você acabou de dizer... Não estou julgando. Você quer arrumar piolho em cabeça de ovo. Tá, você me pegou dessa vez, mas é que o absurdo é tão grande. Não é absurdo. Você tem que respeitar o outro. Tá bom, eu vou tentar respeitar os absurdos. Porque se nós não respeitarmos o outro, nós seremos falsos religiosos. Tá bom. Agora, se perguntado, eu não concordo que Jesus apanhou de uma arma. Ou pegaria uma arma. Pronto. Agora, entrar na polêmica, não entro. Tá bom. Ele é esperto, ele sabe dessas coisas. Não entro. Mas vem cá, o Lar Celina, ele foi fundado em que ano que você falou? 1987. 87. Muito bem. São décadas servindo a comunidade, crescendo todos os dias. Foi em 82 o centro, 87 o Lar Celina. Atende as crianças em contraturno, com aulas diversas de informática. Muita criança, muita creche, com 174 crianças. Depois, quando um secretário, o senhor Duran, de Votuporanga, disse que o Divaldinho não poderia gerenciar mais a creche, porque não tinha pedagogia, teria que se contratar, porque o governo muda toda hora a cabeça dele, dependendo dos secretários que lá vão, ou os diretores, ou aquela coisa toda. E aí, se eu não posso dirigir a obra que foi criada, mandei fechar. Certo. E pergunto a você, quantos pais vieram pedir clemência por uma vaga na creche? Nenhum. Porque a prefeitura pode fazer 8, 10, 15 creches. Só exemplificar aqui, em 2003, eu trabalhei aqui no Lar Celina, porque a Escola Maria Martins de Lourenço tinha salas no ENI, ela não tinha prédio físico, estava em construção. E tinha umas salas aqui, então eu trabalhei... Aqui do lado, alugaram aqui. Exatamente. Foi um aluguel, né? Aluguel. A prefeitura pagou o aluguel, contratou professores que vinham da rede municipal para dar essas aulas aqui. Comiam aqui. Exatamente. E acho que a prefeitura que entregava naquela época a comida deles. Não, nós fazíamos aqui. Mas que a pílula vinha entregar? Vocês faziam na época? Tá, uma comida aqui é ótima. Mas tudo bem, só para exemplificar, para explicar da onde eu conheço o Divaldinho. E a partir daquele momento eu já conheci esse trabalho magnífico que ele faz aqui com as crianças, né? E com os profissionais que aqui estão, são profissionais muito gabaritados e outros trabalhos sociais também. Ainda tem a sopa de sexta-feira? Sábado. É sábado? Sábado. De segunda a sexta tem, às 2 horas da tarde. Tem uma palestra de ordem moral, do ensinamento do Cristo, e depois tem comida para as pessoas. No sábado tem almoço, domingo tem café da manhã. É um trabalho fantástico, né? Fazendo o mínimo, poderíamos fazer mais.
mas está todo mundo cansado, a população sem muito recurso, né? Certo. As coisas muito altas, o valor, então... O custo de vida é muito caro. Muito caro e fica difícil. Certo, mas vamos lá, uma outra coisa da pandemia. Espiritualmente falando, muita gente fala que a pandemia foi uma transformação no mundo, porque muitas coisas aconteceram, muitas pessoas faleceram, muitas famílias foram totalmente destruídas, muitas almas foram perdidas ou reencontradas, não sei como a gente falaria isso, mas assim, teve uma transformação. E acreditava-se que as pessoas sairiam-se melhor depois da pandemia, seriam mais humanas, mais honestas e mais bondosas. E hoje a gente vê cada um puxando um ângulo pro seu lado. A pandemia fez mal, todo mundo ficou meio pobre, meio assim, menos solidário, digamos assim. Você tem essa impressão? Você acha que não mudou nada? Porque a pandemia foi uma coisa terrível, digamos assim, né? O que é uma pandemia com o nascimento do chamado Salvador do mundo? Não é nada. Não é nada. E o que aconteceu depois da vinda do Cristo? Rouba-se do mesmo jeito. Mata-se do mesmo jeito, estrangula o vizinho por qualquer coisa. É a minoria que está mais agressiva, porque perdeu algumas situações. A pandemia não torna melhor o homem. Se o homem não melhora por si só, nem a pandemia, nem um câncer, nem uma lepra, nem uma tuberculose falou a mudar. Ele tem que mudar se ele realmente tiver desejos. Certo. E a enchente no sul mudou o quê? Nada. Levou quem tinha que levar. A lei de Deus é impecável na lei de ação e reação. Certo. Falou que levou quem tinha que levar, também tem que perguntar sobre isso. Você recentemente perdeu a sua mãe. Não perdi. Ela morreu. Sua mãe morreu. Isso. E muita gente Sabe por quê? Quem perde acha. Não Mas você vai reencontrá-la? Não. Nós vamos, todo mundo. Então. Agora, não perdi. Mamãe morreu. Tá bom. Sua mãe morreu e todo mundo às vezes comenta, poxa, o Divaldir... Olha, me desculpa. Hein? Claro. Um pouco de franqueza, assim, às vezes pode ser indelicado. Não, você é ótimo, adoro porque isso. Você ficou até mais magro. Obrigado. Tá me elogiando. Não, porque a cidade falou assim, não, o Divaldir tá arrasado. Essa risada dele é ótima. O Divaldir tá triste, tá, não sei o quê. Não, perdeu a mãe, é óbvio que é uma pessoa que faz muita falta. E aí eu acho até, com todo respeito, como você optou por não casar, o buraco, uma linda, com licença aqui, ó, tá aqui na mesa, o buraco é até maior, porque se você tivesse casado com esposa e filhos, também estaria dividido. E como não estava, é óbvio que quando ela parte... Não, e mãe é extraordinária, maravilhosa. As pessoas tomávamos uma cerveja junto. Tomava cervejinha? Ela adorava uma cerveja. E falava assim, eu quero uma chiboca hoje. Fazia chiboca, a moda dela. O que é chiboca? Chiboca é cachaça, um pouquinho de açúcar. Isso, a antialcoólica vai me matar, mas eu estou falando que fazia com minha mãe. A receita. Com muito alegria. Como é que é? Açúcar, gelo e limão, e ela amassava. Uma delícia. Açúcar, gelo, limão? E a cachaça. É tipo uma caipirinha sem limão. Não, com limão, no caso. Com limão. Ah, tá bom. Legal. Julieta gostava muito. Olha. E ela falava assim, mãe, o que você quer comer hoje para o almoço? Ela falava assim, arroz à cabidela, que é feito com o sangue do frango. Mãe adorava. Olha mãe só, adorava. Que legal. Divaldinho, o que você aprendeu em Portugal? Foi um bacalhau novo. Fácil, ela comia, que ela dá uma boca maravilhosa. Você vai muito para Portugal dar palestras lá, né? Também, vou. Que bacana. Lógico que eu senti falta de mãe, porque todos os dias aperta a bochecha dela, falava com ela, dava um beijinho, trazia roupa, comprava as roupas que ela gostava. Mãe, você quer o quê? Era um doce de coco. O meu amigo Wise, ele perdeu a mãe faz 3 meses. É um dos nossos produtores aqui, ele ajuda muito no nosso podcast. E ele também tá com esse luto, digamos assim. E eu converso com muita gente, já conversei com entrevistados que perderam filhos. E a mãe fala, um luto eterno, porque você lembra o nascimento de nascimento da criança e da morte. No caso do contrário, claro que você também vai se lembrar das datas. Mas assim, o que você tem para falar para a pessoa que perdeu a mãe, que está sentida ainda, que a mãe faleceu, no caso, né? Que está sentindo, que está com essa dor no coração? O que você poderia, não sei se poderia ter uma palavra, um conselho, alguma coisa para tentar transmitir um pouco mais de ânimo, mesmo sabendo de toda a dificuldade que você tem desse luto, digamos assim, desse buraco que fica.
Hoje criou-se no mundo uma faceta de vivenciar o luto. Cada um faz como melhor lhe aprouver. Não tem uma palavra que eu possa lhe dizer que você vai sair daqui, ai, que bom. Não vai. Porque a dor é imensa. Uns são apegados àquilo que é físico, matéria. Quando você tem compreensão pelas leis magnânimas de Deus, que o pensamento também é matéria de quinta essenciada, rarefeita, você passa a ter uma compreensão melhor. Mas qual é o fator preponderante? Procure a sua religião. Fale com o padre, com o seu pastor, com um bandista que você gosta, que ele é chefe do terreiro. Vá a um centro espírita, procure alguém para se consolar. Se você não quer religião, procure um psicólogo, um psicanalista, fale, entre naquele trabalho que eles fazem da terapia do luto. E você, consequentemente, ficará bem, como todo mundo ficará bem. Mas religião é a força maior que gera vida. Já tivemos recentemente, como a gente comentou no começo, 2 jovens que se suicidaram, provavelmente pelo desespero, de estar com problemas que não encontram solução, de estar já triste de algum tempo. Tem pessoas que estão desgostosas com o rumo que tomam na vida. E a vida, claro, vou falar assim, ela é pesada, ela é muitas vezes difícil, ela é muito triste em algumas situações. Às vezes falta apoio das pessoas, às vezes pessoas que você ama pensam que vão te apoiar, te dão as costas. O que você poderia... Claro que é muito abrangente, porque cada um vai ter um suicídio de alguma forma, mas a gente sabe que o ser humano não tem direito a tirar a própria vida, não é isso? Na lei de Deus, ninguém pode ser juiz de si próprio. Derrogar e matar-se é o maior crime que se pode ter para com a vida. O patrimônio da vida pertence ao Criador. Ele que pode tirar e dar o ponto final para cada um de nós. Se você tira a sua própria vida, é um ato de covardia moral. Antes, é preferível você buscar alguém, gritar, chorar, dizer o que sente. Mas o problema que eu tenho, ele não pode... Todos os problemas têm que vir à tona para salvar a pessoa, seja ele qual for. Nós somos irmãos uns dos outros. Se os irmãos não podem ajudá-la, porque você deliberou tirar a própria vida, tem que arcar com as consequências de tê-la feito. Agora, religião é dever nós todos procurarmos. Diz Jesus Cristo em um Novo Testamento, buscai primeiro o reino de Deus, religiosidade. Depois, todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, bondade e misericórdia de nosso Pai. Matar-se, obviamente que terá um peso para um e para o outro, porque a lei de Deus não é punitiva, não é uma lei de cobrança, ela não cobra impostos. Ela é uma lei de amor, e o amor cobre a multidão do erro. Então, quem vai analisar é Deus, o Criador, o ato daquela pessoa ter cometido um suicídio contra a própria vida, matar-se. Ainda sobre religião, muitas pessoas analisam a Bíblia e falam que foram os religiosos que mataram Jesus, que não estavam acreditando na sua palavra ou compreendendo o que ele falava, porque muitas vezes vai ser um pouco contraditório o Velho Testamento com as palavras de amor que ele pregava. Então, não, foi o pessoal de igrejas, de outras religiões que fizeram questão que matassem Jesus, que ele poderia ter sido salvo. Claro que a gente sabe que a palavra já estava escrita e ia acontecer aquilo, pronto, acabou. Mas, assim, você tem essa impressão também que essa religiosidade extrema mata Jesus todos os dias, porque por Deus criam-se guerras. E Deus obviamente, totalmente contra a guerra, pelo amor de Deus. Então, mas a própria Igreja Católica, ela enunciava as cruzadas e matava em nome de Deus. Sim, mas hoje nós temos esse conhecimento que é um absurdo. Então, mas é uma evolução do mundo. E aí Jesus não foi morto por religiosos, não. Foi por homens inescrupulosos, egoístas, que preferiram libertar Barrabás e mataram Cristo. É a mesma coisa como hoje. Você sabe de um político, sabe de outro, sabe de um homem que é vândalo. Você falou do nosso amigo João de Deus, mas quantos médicos fazem barbaridades nos seus consultórios, geneticistas que estão sumidos até hoje? Sim. Todo mundo não tem o que fazer. A lei é que tem que agir. Uma coisa que me chama a atenção, eu estou passando por um momento, até interessante, pessoal, não vou expor aqui, porque é uma coisa pessoal, mas me chamou muita atenção com relação a isso, na Bíblia, quando negou-se Jesus 3 vezes.
Ao Pedro, né? Pedro. E aí, claro que Jesus perdoou Pedro, óbvio, não preciso nem perguntar para o mestre. Jesus nem precisa perdoar, né? Ele compreendia. Claro, mas assim, o que eu estou passando por um momento que eu precisava de pessoas me dando um testemunho, e as pessoas se acovardaram perante o sistema. Sim. O ser humano, além de tudo, é um fangote, é um covarde, e Pedro deixou muito claro nisso, que ele sabia que era o certo. As pessoas falaram, não, você conhece ele, você estava com ele, não, imagina, nunca vi esse cara. Natural. E a pessoa ele negou Cristo 3 vezes, já estava escrito isso também. Mas depois foi o pilar do evangelho. Isso que é lindo na palavra, porque Deus perdoa. Não, Deus não perdoa ninguém, Deus entende o ser humano. Deus não vai perdoar, é filho dele. Tá, mas por exemplo... Você é pai. Você perdoa seu filho do que? Nada. Você entende que ele é malandrão, que você tem que passar por cima, que é um garotão que desviou do caminho que você julga melhor para ele. O que eu acho lindo, muitos textos bíblicos, é isso. A pessoa caiu, errou, teve a beatitude de crescer e depois se torna mais poderoso e mais grande do que então. Jesus chama-o de volta, né? Sim. Porque Deus é o Pai, Jesus é o que chama-o. Certo. Uma outra coisa sobre a Bíblia que sempre me chama muita atenção, tem uma parte que fala assim, quando Jesus voltou, eu vou ao céu preparar lá para vocês uma casa, porque lá há várias casas, se não fosse assim eu não falaria. Há várias moradas na casa do meu pai. Exatamente. Essas moradas, uma vez eu vi um cara falando na internet sobre isso, que se a gente tiver contato com seres alienígenas, a Bíblia não será negada, porque nunca em nenhum momento falou disso. E essas moradas poderiam ser seres de outras dimensões, seres alienígenas, seres de outros planos. Então, assim, você acredita em vida em outros planetas, Mas foi nosso Senhor que disse que há muitas moradas na casa do meu pai. Então isso é muito claro para você. Não é só a Terra. Se ele diz, é corretíssimo. Os mundos são habitados, não há vida só aqui para nós. Certo. Não haveria justiça. Também penso dessa forma. Não haveria justiça. Mas se o outro não assim o quer crer, respeitemo-los. Eu fico bobo com essa maturidade que você tem. A pessoa fala qualquer besteira, você fala, não, a cabeça dele. Você vê, meu irmão Ricardo, eu falava assim, vou indo para o centro. Vai ver o capeta, hein? Falei, vou, querido, vou ver o capeta. Pronto. O que eu vou dizer para ele que a cabeça é pequena, não entende? Vou ver o capeta, pronto. Saía. Meu Deus do céu, gente, que história fantástica. Nós não podemos colocar aquilo que o outro não tem estrutura, não adianta. Certo. O Luiz Antônio é o seu braço direito? O Luiz Antônio é um excelente homem, maravilhoso, trabalha na obra, é funcionário da prefeitura, a Isabel também Pinar. Foi quando nós viemos para cá, eu o conhecia de um outro centro e fiz o convite, olha, inaugurar. E ele veio. E depois veio a Isabel, porque na terça-feira. Os dois são muito organizados e com certeza toda a estrutura que temos aqui hoje, graças à organização deles, tem uma paz, é uma tranquilidade aqui. Ele é gerente das coisas lá da editora, do centro, do lar, ele conhece as leis da coisa. Eu detesto, não conheço e não gosto. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa, até na vida, ela não cresce por causa disso, porque ela não tem essa paciência, né? E ela não tem essa humildade de falar, eu não sou bom nisso, preciso de uma pessoa para me auxiliar. Tem que ter um feeling. Então eu tenho que apostar aqui naquele que sabe fazer um bordado espetacular. Então eu invisto nele. O outro faz um estudo doutrinário belíssimo, eu invisto nele. Muito bem, não nos faz tudo sozinho. Natural. Né? Muito bem. Olha, maravilhoso o trabalho do Divaldinho. O trabalho feito aqui... O trabalho da comunidade, né? Porque o Divaldinho não é sozinho, tem uma comunidade. Mas iniciado... Ele é muito gentil e gosta do Divaldinho. Não, é um grupo de trabalhadores que sobre a minha batuta, o comando, e todo mundo faz o negócio. E é firme, hein? Você já viu um polvo andar com um bracinho só? Não anda. Tá bom, pra gente finalizar, deixa uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo, porque isso aqui vai pra internet, vai ficar eternamente gravado, e eu espero que daqui 50, 100, 200 anos, mesmo quando a gente não estiver fisicamente aqui, o pessoal vai ver essa mensagem sua. A você que me ouve, tenha em conta uma única coisa. Sede bons e caridosos, eis a chave do reino dos céus que tendes em vossa mão.
A caridade de dar esmolas aos outros, aos necessitados, é a mais fácil de todas. Mas, em contrapartida, existe uma muito mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou junto de nós para serem instrumentos da nossa evolução. Seja bom, caridoso, gentil, amável, onde você estiver. Cultive a paciência e terá vida, e vida em abundância. Paz para você que me ouve. Muito obrigado, e com a sua mensagem que vai transcender os séculos e séculos, nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast. Obrigado pela atenção de vocês e a gente está de volta na próxima semana. Tchau, tchau e até lá. Uma animação de Desenhos Espíritas. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.